Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez e deixar que a palavra de Deus faça parte em nossas vidas. E Jesus disse: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você quer ser liberto de muitos conceitos errados? É na palavra de Deus. Você quer ser liberto do pecado? Você quer ser liberto de qualquer coisa? É a palavra de Deus que pode trazer-nos a libertação. E hoje nós vamos estudar sobre um assunto que é para trazer para mim e para você libertação. As pessoas têm sido escravizadas por um conceito errado com relação ao inferno. E sabe, se você não sabe, a igreja dominante no período da Idade Média utilizou esse recurso do inferno para assustar as pessoas e para explorar aquelas pessoas que não conheciam, que não tinham acesso à palavra. Mas ainda hoje as pessoas são enganadas, as pessoas são exploradas com relação do conceito sobre o inferno. E aí as pessoas, elas, ao invés de se aproximar de Cristo por amor, por gratidão, por tudo que ele fez na cruz, muitas vezes as pessoas se aproximam de Deus, de Jesus, com medo, assustada, medo do inferno, sabe, queridos? Então nós vamos buscar a palavra de Deus para a gente encontrar a libertação desse assunto, para a gente compreender o que é o inferno, o que a Bíblia aborda sobre esse conceito, como a gente deve entender. Será que o inferno vai ser algo em que as pessoas vão sofrer eternamente? Pronto, vamos aprender isso na palavra de Deus. Então vamos orar nesse instante para que o Espírito Santo nos ilumine. Vamos orar. Amado Deus, estamos na tua presença, Pai. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos que o Senhor fale no nosso coração. Santo e bom Espírito, ilumina. Foi o Senhor que trouxe essas verdades aos teus servos, profetas e os apóstolos. E agora nós estamos com essa mesma palavra aqui. Que o Espírito Santo nos ilumine. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. O revelador em Patmos, o apóstolo João, traz, e nós vamos começar por esse texto, capítulo 20, verso 14 e 15, para a gente poder compreender o que é esse conceito do inferno. Diz aqui para mim e você, para que a gente comece a entender. Capítulo 20, verso 14 e 15 diz assim, ó: Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Queridos, olha só, nós ao lermos o verso aqui, a gente já percebe que a morte e o inferno foi lançado para dentro do lago de fogo. Ele diz, e esta é a segunda morte. Então, nós observamos aqui que o diabo não tem um local onde ele vai comandar. Não. Aqui, porque a morte e o inferno, quem é a morte e o inferno? Porque aparece aqui numa linguagem como sendo pessoas. Então, diz assim, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Aí diz, esta é a segunda morte. Pronto. Então existe a primeira morte e a segunda morte. A segunda morte é a morte da destruição por completo. E disse também, no verso 15, que foi lançado para dentro do lago de fogo todo aquele que não foi escrito no livro ou não foi achado escrito no livro da vida. Então o ser humano, qualquer ser humano que não aceitar a Cristo e não tem o seu nome escrito no livro da vida, no céu, essa pessoa então também será jogada no lago de fogo. Mas esse lago de fogo, quem já vai estar lá é a morte e o inferno. Quem é a morte? Só para a gente poder entender que foi jogado para dentro do lago de fogo. Vamos ver aqui Hebreus capítulo 2, verso 14, diz assim: Visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e sangue, deste também ele igualmente Cristo participou, para que por sua morte, a morte de Cristo, destruísse aquele, o diabo, que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então Cristo, por meio da sua morte, ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Pronto, então a morte é o próprio diabo. Então quem foi lançado para dentro do lago de fogo foi o diabo. Então o diabo, não existe um local como as pessoas pintam aí, dizendo que tem um inferno, onde o diabo vai comandar, onde o diabo vai estar lá com um tridente, sabe, espetando as pessoas e ele comandando e as pessoas sofrendo eternamente. Não,
Nós observamos por esse texto, já fica claro que o diabo, que é a morte, junto com o inferno, que é a sepultura, que é ali onde as pessoas são sepultadas, e aqueles que não aceitarem a Cristo serão ressuscitados da sua sepultura. Então essas pessoas, junto com todo o sistema do mal, são lançados dentro do lago de fogo. O que acontece? Aí o texto bíblico é claro em dizer, esta é a segunda morte, a morte da destruição daqueles que não aceitaram a Cristo. É isso aqui, esse é o conceito. Ou seja, não existe um inferno que vai ficar queimando eternamente e o diabo comandante, não. O diabo vai ser destruído. E a gente percebe isso, eu quero agora que você acompanhe comigo, para a gente perceber. Vem aqui em Mateus, para a gente poder perceber, Mateus capítulo 25, Mateus 25, vamos lá, para a gente entender mais esse conceito. Mateus 25, verso 41, diz assim o texto bíblico. 25, verso 41, diz assim, ó. Então o rei, isso Deus, dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos, para serem destruídos, para morrer a segunda morte. E o eterno aqui não é o eterno até que, sabe, para sempre. Não, são as consequências de ter rejeitado a Cristo. Aquele fogo eterno, porque vai destruir por completo. Por que a gente percebe isso? Vamos aqui comigo para você poder entender isso agora em Judas. Judas, que era irmão de Jesus, ele então traz esse conceito para a gente no verso 7, para a gente poder descobrir. Judas, verso 7, porque só tem verso. Judas, verso 7, diz assim para nós entendermos esse conceito de forma clara. Olha só. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, havendo se entregado à prostituição, seguindo após a carne, são postos, para exemplo, do fogo eterno, sofrendo a punição. Ou seja, Sodoma e Gomorra, que foi destruída pelo fogo de Deus que caiu lá, não estão queimando até hoje. Elas foram reduzidas a cinzas completamente. E por que o fogo foi eterno? Porque o fogo destruiu tudo. E as consequências da destruição são eternas, porque nós estamos falando hoje e nós vamos falar sempre, ou seja, as consequências, mas não é um fogo que queima eternamente, não. O diabo vai ser jogado para dentro do lago de fogo para ser destruído. E o que a gente percebe mais nesse conceito que a gente precisa entender? Veja aqui comigo, capítulo 10 de Mateus, e o verso 10 e o verso 28. Olha só, para a gente entender aqui esse conceito errado que as pessoas têm, que foram ensinados com relação ao inferno. Diz aqui, capítulo 10, verso 28, para a gente poder, diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer ou destruir, fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Jesus está dizendo assim, ó, você não deve temer o ser humano que só vai matar o corpo, ok? Vai só ser uma morte, a primeira morte, a morte, mas Cristo vai ressuscitar, porque ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Agora você e eu precisamos temer a Cristo, que ele pode matar o corpo como a alma, ou seja, ele pode matar o ser completo, ele pode destruir, porque aqui o texto diz que vai perecer, destruir no inferno, ou seja, naquele lago de fogo que serão jogados aqueles que não aceitaram a Cristo. Então esse é o conceito. Não existe um inferno, sabe, um local onde o diabo comanda, onde o diabo vai estar lá fazendo as pessoas sofrerem. Não, Deus não seria um Deus justo, sabe? Os seus filhos passam aqui 80, 100 anos, 60 ou menos, com uma vida sofrida, depois morrem, porque não o aceitou. Agora esse Deus, que é um Deus de amor, vai deixar esses seus filhos sofrendo eternamente, quando lá no céu Deus vai estar olhando com os seus filhos salvos e vai estar festejando. Isso não seria um Deus de amor? Eu não aceitaria um Deus assim. Não, Deus vai punir cada pessoa. Não será fácil jogar as pessoas para dentro do lago de fogo, e o fogo é um fogo que arde com enxofre, que vai vir de Deus. Isso será um grande sofrimento. Agora, isso não é para sempre, permanente, que a pessoa vai viver isso, não. Enquanto ele estiver o pecado, o mal que ele cometeu, cada um vai pagar. Sabe por quê?
Porque o diabo é o último inimigo a ser destruído. A gente vai ver isso aqui, o apóstolo Paulo falando no capítulo 15, verso 26. Capítulo 15 de 1 Coríntios, verso 26, o apóstolo Paulo aborda isso, para a gente poder perceber. Olha só, o diabo é a morte, nós já vimos que vai ser lançado para dentro do lago de fogo. Aí, ó, capítulo 15, verso 26, vai dizer assim: o último inimigo a ser destruído é a morte. E nós já vimos que a morte é o próprio diabo e vai ser lançado para dentro do lago de fogo. Então o diabo é quem mais vai pagar. Por quê? Porque foi ele o originador, foi ele que começou todo esse processo do mal contra Deus. E ele terá que pagar todos os seus pecados, todo o mal que ele cometeu. Mas vai chegar um momento em que ele vai ser destruído. E aí Deus restaura por completo a harmonia do céu, da terra e do universo todo por completo. Então aqui está, querido, essa ideia de que é um inferno, sabe, queimando, onde as pessoas vão ficar. Não, foi o diabo que criou isso para ferir, para trazer uma imagem negativa sobre o caráter de Deus. E aí foi se passado isso ao longo de muitos séculos. Desde a Idade Média as pessoas são ensinadas de forma errada. Deus vai destruir os ímpios, serão punidos, mas não para viver sofrendo eternamente. O que é eterno são as consequências, porque eles vão perder a eternidade, eles sofrerão a pena da segunda morte, é a morte da destruição completa. Deus é bom, Deus é justo, e quando Deus fizer isso, Isaías diz que ele vai fazer a sua obra estranha, que é a de punir, que é a de destruir aqueles que não aceitarem. Então nós precisamos a cada dia nos render ao amor de Deus e seguir a Deus motivados pelo amor dele, pelo aquilo que ele mostrou na cruz, e nos entregar completamente, porque Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Nós precisamos estar motivados por amor a Deus, como gratidão por tudo que ele fez por mim e por você, não por medo do inferno. Nós precisamos fazer a vontade de Deus para irmos para o céu, porque ele nos ama, porque ele já fez o maior sacrifício para salvar você e a mim. Que Deus te abençoe, que possamos ser libertados por essa mensagem e vivermos em harmonia com Deus, motivado pelo amor. Que Deus abençoe, vamos orar. Amado Deus, obrigado pela tua palavra, ajuda-nos, Senhor, a vivermos motivado pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém.